Como a gente pode ver, né, aqui eu tenho um expositor de bebida da marca Fricon. Esse expositor aqui, o controlador dele, que vem de fábrica, né, o original de fábrica, queimou. E como o controlador dele não tem mais, né, não tem mais para vender, no caso aqui, o que é que a gente faz? A gente faz a substituição desse controlador pelo novo controlador da marca Full Gauge, o MT512. Por que eu vou utilizar o MT512? Porque o MT512 é um controlador utilizado para equipamentos que não necessitam de resistência, ou seja, que não tem resistência, beleza? Então o controlador MT512 é indicado justamente para esse equipamento, né, que trabalha apenas com temperaturas positivas, beleza? O que é que a gente vai fazer aqui? Eu vou tentar passar para vocês o máximo possível de informação sobre a instalação desse controlador, como é que faz do início, o meio até o fim essa instalação. Primeiramente é o seguinte, vamos entender o seguinte, ó. Esse equipamento ele é composto pelo motor ventilador, né, do evaporador, certo? E a barra de LED aqui, ó. Essa barra de LED é uma barra de LED que ela trabalha com 24 volts. Tá aqui a fonte de energia, ó. A fonte que alimenta essa barra de LED e essa outra, certo? São duas barras de LED. Então, aqui eu já sei, né, quais são os componentes internos e já sei quais são os componentes que vai ser necessário eu ligar. E na parte inferior eu tenho a unidade condensadora, né, que é composta pelo compressor, motor ventilador e o próprio condensador aqui, né? Inclusive a gente vai até aproveitar e fazer uma higienização nesse condensador que está totalmente obstruído de sujeira. Outra coisa, né, mais importante ainda, é o seguinte, é a gente saber utilizar a mesma instalação elétrica para ligar o novo controlador de temperatura, né? Eu costumo ver muitos expositores como esse aqui, né? Uma coisa assim que eu acho totalmente fora de padrão. Isso eu acho coisa que não é coisa de gente profissional. Eu vejo muitos equipamentos desses com furo, né? Com furos e arruma de fio por trás do equipamento. Não é para ser assim, pessoal. Certo? Se a gente utilizar um pouco mais da nossa inteligência, a gente vai conseguir obter um serviço de maior qualidade, né? E mais profissionalismo. Então, né, vamos deixar de conversa e vamos para a prática, beleza? O que é que eu vou fazer aqui, ó? Aqui eu já sei que esse fio vermelho e azul é a alimentação do meu motor ventilador, do evaporador. Esse motor ventilador funciona com a tensão de 220 volts. A gente também sabe que o neutro, ele vale tanto para o motor ventilador, como para o motor ventilador do condensador e o motor compressor, beleza? As fases são individuais, tá bom? Quando a unidade condensadora for funcionar, ela vai funcionar juntamente com o motor ventilador também. Ou seja, o motor ventilador do evaporador, ele vai funcionar em série com a unidade condensadora. Quando a unidade condensadora funcionar, o evaporador também vai funcionar. Show? Então o que é que a gente vai fazer aqui antes de tudo? Ó? Vamos começar aqui a identificar. Vou tirar esses parafusos aqui. Muita ferramenta, viu, galera? Muita ferramenta aqui, ó. Aqui tem um pouco de tudo nessa maletazinha aqui. Tudo que eu preciso, graças a Deus, eu tenho dentro dela aqui, nessa maleta. Espero que vocês consigam entender, pessoal, o objetivo, né, desse vídeo, tá bom? Você procura detalhar o máximo possível cada um desses vídeos que eu faço, né, e posto, tá bom? Porque é que eu sempre procuro detalhar o máximo possível para vocês entenderem toda a lógica, entendeu? De instalação de um controlador, para vocês conseguirem entender como é que funciona cada componente, né? Não é tão simples, tão fácil como muitas vezes a gente vê outros pessoal postando aí, dizendo que é tão simples, é tão fácil, mas não é, galera. Aqui requer muito cuidado, paciência, porque qualquer falha pode botar todo o seu serviço, né, como também queimar qualquer componente do equipamento. E isso a gente não quer.
Vou eliminar isso daqui, vou tirar isso daqui depois, não vai ter mais serventia, até porque o controlador vai ficar em cima. O novo controlador, ele vai fixar, vai ficar fixado aqui, ó, nessa frente aqui, ó. Essa frente aqui, ela é toda de uma chapazinha galvanizada. Tá ali a lixadeira, né? Vou utilizar a lixadeira para fazer um cortezinho aqui, ó, para entrar o controlador. Show? Ó, como eu falei para vocês, a unidade condensadora, ela é composta pelo compressor, motor ventilador e o condensador, certo? Ó, aqui esse equipamento, ele é composto por dois sensores, né? Um sensor de temperatura, né, para monitorar a temperatura interna, e o outro para monitorar a temperatura de alta pressão, né? Não vai ter mais utilidade esses sensores, a gente pode cortar sem medo nenhum. Cortei já um. Deixa eu ver aqui como é que é. Aqui, ó, esses equipamentos aqui da Freecon, eles são compostos também, ó, na parte inferior aqui, né, na unidade condensadora. Vem fixado aqui na unidade no condensador, essa fontezinha de energia aqui, ó. Isso aqui, para quem não sabe, pessoal, aqui é uma fontezinha de energia, ó. Se a gente observar aqui, ó, se a gente observar, eu tenho, né, ó, uma entrada de tensão alternada de 220 volts, certo? Até 230, e tem uma saída de 12 volts, né? DC, tensão contínua. Essa saída aqui, essa tensão de 220 volts, seria justamente para alimentar o controlador de temperatura que estava aqui antes, que não vai ser mais utilizado mais. Show? Aqui também vai ser eliminado. Eliminado, o que eu digo, não vai ter mais utilidade. Mas, claro, a gente vai guardar esse componente que pode salvar a gente um dia, futuramente. Certo? Ó, aqui, se a gente observar, a unidade condensadora, o compressor e o motor ventilador, ele precisa de uma tensão de 220 volts, né? O mesmo neutro que vem para o compressor é o mesmo que vem para o motor ventilador. E a mesma fase que chega no motor compressor é a mesma que vem no motor ventilador. Ou seja, eu tenho, né, a ligação elétrica desses dois componentes aqui, ó, em série. Então quer dizer o quê? Se eu pegar bem aqui assim, galera, ó, deixa eu ver aqui, ó, se é aqui mesmo, tá bom? Meio apertado. Se eu pegar aqui, aqui é onde tem a entrada de energia, né, ó, a entrada de alimentação, ó. Corre para cá, Murilo. Pessoal, vê, ó. Esse cabo lá que eu acabei de mostrar para vocês, esse cabo aqui, pessoal, ó, esse cabo aqui, ó, tá bom? É esse mesmo cabo que é para esse lado de cá, ó. Vou só mostrar para vocês o seguinte, ó. Quando eu botar um cabozinho de teste ali, ligar diretamente na tomada, vai ligar a minha unidade condensadora, certo? Vou parar o vídeo aqui, né, e vou mostrar já para vocês. Para aí. Ó, pessoal, como eu falei para vocês, né, ó, esse cabozinho aqui, ó, que eu estou utilizando é o cabo de teste, é o meu cabozinho de teste, certo? Ó, conectei lá, vou ligar aqui e observem que automaticamente vai ligar a unidade condensadora completa. Vai funcionar motor compressor e motor ventilador. Por que é que eu estou fazendo isso? Por que é que eu estou mostrando esse detalhe para vocês? Para vocês entenderem que na hora que vocês for fazer a alimentação da unidade condensadora, você não precisa se enrolar muito, entendeu? Ah, vou puxar um fio ali, um fio aqui e tal. Não, não precisa. É só, como eu falei, só detalhes. Observar com calma. Ó, vamos lá, Murilo. Pessoal, vê. Ó, pega lá o motor ventilador. Não, não, motor ventilador. Motor ventilador.
Observem, ó, que o motor ventilador está funcionando, ó, e o compressor também, beleza? Aqui é só uma simples demonstração para vocês como é que funciona na hora de a gente fazer uma nova instalação de um controlador, certo? A gente vai identificar, né, a alimentação, tá bom? De cada um desses componentes. Já identificado, né, ó, já identificado, beleza? Ó, eu sei que esses dois cabos aqui, ó, esses dois terminais, é o cabo de alimentação da minha unidade condensadora, meu compressor e meu motor ventilador. O que é que me resta fazer? É muito fácil. É muito fácil, filhote. Ó. Vou tirar aqui esse conector. Está tão ruim para sair. Ó, pessoal, esse chicote aqui que vocês estão vendo, não vai ter mais utilidade nenhuma, certo? Ainda vai ter utilidade aqui, é o conector aqui, ó. Certo? O que é que eu vou fazer aqui, meu filho? É bem simples. Quando eu vou fazer serviço em cozinhas, né? Tipo aqui é uma cozinha. Realmente, pessoal, eu gosto muito de utilizar luva, porque luva é uma proteção, né, a mais. E aqui é muito cheio de gordura. Essa gordura aí, quando impregna nas mãos, é ruim que só para tirar. Atrapalha muito. No caso, o que eu vou fazer, certo? Como aí? Ó, lá em cima, na parte superior, né, ó, desse conector aqui, ó, certo? Ó, desse chicotezinho que a gente pode ver, ó, existe 5 pernazinhas de fios, né, ó, sendo um neutro, certo? Um neutro para o motor ventilador, tá bom? Esse neutro vai ser utilizado tanto para o motor ventilador como para alimentar lá a entrada de alimentação lá da fonte de energia. Tem a entrada da fonte é 220 e sai 24 volts, né, para alimentar as barras de LED. E dois desses fios aqui é fase neutra para alimentar o motor ventilador, e os outros dois fios, né, que aqui ó, da cozinha branca, é para alimentar uma dessas barras de LED, que fica individual, sozinha, fica alimentado sozinha. Ó, então no caso aqui, vou saber que assim. Vamos usar o vídeo um pouquinho. Ó, aqui pessoal, seguinte, antes de eu cortar aqui, essa marcação que vocês estão vendo, ó, aqui onde está o meu dedo, é a marcação, é as medidas, altura e largura do controlador, onde vai passar o controlador, beleza? Aqui eu tenho 2,7 centímetros na altura aqui assim, ó, na vertical, e na horizontal eu tenho 7 centímetros, ou também você pode considerar 7 milímetros, vai depender da forma que você interpreta, beleza? Vou utilizar aqui uma lixadeira, muito cuidado, sempre usando uma EPI, né, com proteção.
Ó, aqui o que foi que eu fiz? Como é que eu já deixei, tá todo marcado, né, ó, todo cortado, aqui eu vou utilizar simplesmente uma estarrete, certo? Vou utilizar a estarrete aqui para finalizar o corte. Porque se eu for usar a lixadeira, vai acabar passando da medida que eu fiz aqui. Então eu não quero que aconteça isso para não ter, não mexer muito com a estética de onde vai ficar instalado o controlador. E também procurei salvar, né, a logomarca da empresa que contratou a gente para a gente estar fazendo a realização dessa instalação desse controlador. Beleza? Já, ó, aproveitar logo, né, ó. E daqui, como vocês já viram, é só uma palhinha mesmo como é que ficou. Sempre cuidado, pessoal, sempre procura utilizar, certo? EPI, entendeu? EPI. Sempre procura utilizar materiais de proteção, certo? Principalmente visual. Sobre a instalação elétrica, como é que ficou aqui? Passa para cá, Rodrigo. Ó, pessoal, que é o seguinte. Aqui, ó, observe o seguinte. Esse conector é o conector macho. Esse conector é o fêmea. Desse conector aqui, eu não sei se vocês lembram, eu tinha dois fios em branco. Aqui, ó, na parte superior aqui, ó. Eu tinha dois fiozinhos brancos. Foi eliminado. Por quê? Porque não vai ter mais utilidade. Certo? Não vai ter mais utilidade. Apenas o que eu quero que chegue aqui, até a minha unidade condensadora, é o neutro, como a gente pode ver aqui, o azulzinho, o fio azul. E o vermelho é correspondente à fase, né? O sinal para ligar a minha unidade condensadora. Certo? Esse cabo que vocês estão vendo maior, branco e azul, é a minha alimentação, a alimentação principal, que é para alimentar o controlador de temperatura, para depois o controlador de temperatura liberar os sinais para funcionar cada um dos componentes. Beleza? Espero que até aqui vocês consigam entender, né, interpretar o que eu estou querendo passar para vocês. Ó, beleza, Bruno, beleza, eu sei que esse cabo é o cabozinho de alimentação para alimentar o controlador. Mas como é que essa alimentação vai chegar até lá em cima? Se o controlador vai ficar lá em cima e não embaixo? Muito simples, pessoal, bem simples. Ó, vermelho corresponde ao sinal para alimentar a unidade condensadora, compressor e motor ventilador. O amarelo, galera, é o seguinte, aqui é o sinal, né, a fase, certo? A fase principal. Observem que ele é o amarelo, certo? A fase principal. Se eu vir aqui no conector fêmea, certo? Ó, o amarelo ele vai corresponder, observem lá, ó, dá para pegar direitinho, Murilo? Ó, observem que o amarelo ele está alinhado com o fio preto, beleza? Ó, vou melhorar aqui ainda, ó. Melhorei mais ainda para vocês entenderem. O vermelho corresponde ao sinal para alimentar a minha unidade condensadora. E o azul, como a gente sabe, o azul ele vai ser distribuído tanto para o motor compressor, motor ventilador e motor ventilador também do evaporador. Outra coisa também, esse mesmo neutro ele vai ser distribuído para a minha fonte de energia. Essa fonte aqui entra 220 e aqui do outro lado, ó, sai o que? 24 volts, certo? 24. Essas barras de LED dependem de uma tensão contínua de 24 volts para funcionar, beleza? Ó, dá para entender, né? Acredito que dá para vocês entenderem, que eu estou tentando explicar da melhor maneira possível, detalhadamente cada passo, né? Ó, aí vamos lá. Aqui em cima eu tenho esses fios brancos. Esse fio branco não vai ter utilidade nenhuma. Eu vou deixar ele aqui para, se futuramente o cliente quiser modificar esse equipamento para o cervejeiro, a gente usa esses fios para alimentar a resistência, certo? O fio preto, como eu mostrei lá para vocês, é a fase principal, a fase que vem lá da tomada, para alimentar o controlador. O neutro está sendo distribuído para o motor ventilador lá. E o vermelho, como eu falei lá, é o sinal para alimentar a minha unidade condensadora e também ligar meu motor ventilador. Então, recapitulando. Quando eu instalar o controlador aqui, né, terminar de fazer toda a instalação elétrica, quando for funcionar a unidade condensadora, vai funcionar a unidade condensadora e vai funcionar o motor ventilador. Quando atingir a temperatura de set point, a temperatura que foi programada no controlador,
vai parar o motor ventilador e a unidade condensadora. Então, entendam, tá em série. Quando um parar, o outro para, beleza? Ó, aqui já tá tudo pronto. O que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Muito simples. Vou só aumentar um pouco mais o tamanho desse fio, né, que é a fase principal que vem da tomada, para alimentar o controlador. Vou botar mais um pedacinho de fio aqui também, ó, para aumentar mais o tamanho para chegar até. Cadê meu controlador? Ó. Esses fios vermelhos é o sinal para alimentar a unidade condensadora e o motor ventilador. Onde é que esse vermelho vai vir? Ó, observe, ele vai vir no 16, certo? Vai vir no 16. Por quê? Se a gente observar, o 15 e o 16 é um relé. Só que ele é um relé normalmente aberto, certo? Ele está normalmente aberto nesse momento. Quando é que ele vai fechar esses contatos? Quando eu tiver um bypass, quando eu fizer um jumper do 11, né, ó, do 11 para o 15. Um jumper do 11 para o 15, beleza? Aqui a tensão que a gente vai utilizar é a tensão de 220, ou seja, eu vou utilizar o 9 e o 11. 9 e 11. Bruno, tem polaridade? Pessoal, geralmente, eu sempre digo o seguinte, verifique desses fios, certo? Se realmente o preto vai ser a fase e se o azul vai ser o neutro. Caso contrário não seja, bote o preto como sendo a fase para você botar no marrom. Mas aqui não importa, não tem polaridade. Mas geralmente eu gosto de seguir uma ordem, certo? Pronto, aqui a gente já sabe qual é a nossa alimentação, é 9 e 11. Lembrando, vamos sempre fazer um bypass, né? Um jumper do 11 para o 15. Quando chegar a alimentação no 15, eu vou ter uma alimentação direta chegando no meu relé número 15, né? A entrada do relé. Quando for bater o sinal, fecha contato, libera sinal, vai funcionar a unidade condensadora e o meu motor ventilador, do evaporador. Sensor, vou utilizar apenas um sensor, certo? Ó, sensorzinho aqui. Detalhe, quando for conectar o sensor, pessoal, utilizem a ferramenta correta, certo? Ó, no caso, geralmente eu utilizo uma chavezinha estrela, né? Uma chavezinha estrela, bem pequenininha, ó, para que ela possa alcançar, ó, bem direitinho lá o parafuso, a cabeça do parafuso, ó. Beleza? Façam as coisas da maneira correta, que eu te garanto que vai só progredir, vai dar tudo certo, tá bom? Então, pessoal, vou começar aqui a finalizar a instalação elétrica. Depois tiver tudo interligado, finalizado, eu volto novamente com vocês, porém, vou voltar com o equipamento já em funcionamento. E vou passar só mais alguns detalhes, beleza?